primeiro time. O Rio de Janeiro e São Paulo tem os melhores hospitais do país? Brasília está conseguindo chegar lá também, não? Em vários lugares tem. Eu diria que o Rio Grande do Sul é um local que eu considero assim de uma medicina de primeira linha. Você tem no Nordeste, tem polos que aparecem e tem uma modificação profunda, né? O hospital vai deixar de ser pouco a pouco o centro da medicina. A medicina está se tornando muito mais leve, muito mais light. Você tem tecnologia de medicina, tem tecnologia de informática, de comunicação. E o hospital cada vez mais vai ser um local para pacientes graves. Acho que vai haver uma democratização. Acho que você vai ter um tipo de focalização em determinados tipos de patologia que podem ser atendidas, né, fora do hospital, que não precisam ir, não deveriam ir. Como o foco da medicina vai mudar para atender mais a saúde, queira ou não, isso vai acontecer, deixar de ser discurso, passar a ser prática. Então vai haver uma diferença muito grande em todo esse do jeito que vão nos hospitais, está ficando gostoso se internar, né? Tem um hospital em São Paulo que tem piano bar. Piano bar, eu fui lá, toma uísque, ouve o cara tocar piano, você estava gostando. Happy hour, né? Happy hour, tá beleza. O uísque deve servir como anestésico. Isso faz um bem danado para a saúde, diga-se de passagem. Isso é um dos lados da história, é o lado da aparência, né? Há que mudar muito em essência também. A aparência eu acho que está mudando, é uma coisa que precisava, a gente olhava muito espartanamente para o médico começou a conhecer a alma do paciente também. Aliás, vai precisar conhecer muito mais. Você acha que a gente vai voltar a ter aquele médico de família, que era uma instituição maravilhosa, né? Um médico de família que ia e que aí conhecia o pai, a mãe, e dizia assim, olha, esse menino vai ter problema assim, porque a mãe, o pai, né? Eu acho que é uma saída, talvez a única saída no momento, não um médico clássico de família, mas ele modernizado com toda a cultura nova. O que acontece é que o ser humano foi partido, né? Foi pulverizado em todos os sentidos, você tem prontuários em vários locais, com vários médicos, vários hospitais, e cada um vê você de acordo com a sua especialidade, a sua moldura, né? E evidentemente que alguém tem que ter a sua história, né? Não só um médico, mas eu acho que vai ter que ter um sistema onde você possa ter a sua história que seja acessada por aqueles médicos que você for indicada para ir. Mas acredito que uma relação duradoura é muito importante. E o médico tem que ser treinado para ver não só o que hoje se vê, que é a parte da biologia, mas ver a parte psicossocial, que é uma coisa que muito pouco se vê ainda. Então acho que isso vai voltar de uma maneira bem mais atualizada. Verdade, Carlinhos. Doutor Londres, os grandes centros, grandes hospitais privados estão promovendo cursos e se transformaram em verdadeiros centros de formação médica. Eles estão habilitados para isso? Isso é uma coisa que nós estamos recuperando, né? Toda a medicina chamada hipocrática, né? A medicina grega, a assistência pura devia ser acompanhada de ensino e alguma coisa que se assemelhasse à tua pesquisa. Isso é muito importante, que é fazer sabedoria sobre a sua própria atuação. Até algum tempo, e ainda hoje, né, cada caso é um caso e não se somam conhecimentos de modo que possa ter um perfil na instituição. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Para estarem habilitados é uma coisa que nós vamos ter que construir pouco a pouco, né? Não é uma coisa fácil de se construir. É uma cultura nova que se coloca, cultura da mera assistência, mero atendimento para uma troca de ideias entre não só os parceiros do hospital, como nacionais e internacionais. Isso é muito enriquecedor. Eu acho que é um ponto que faz uma grande diferença em uma instituição, ela ter uma vertente que seja científica, didática, de pesquisa, ou ela simplesmente ser um local que é chamado oficina de gente, né? Onde simplesmente vai se trocar as peças ou botar uma e tirar outra, né? Então, isso dá vida, isso dá uma tesão na turma, né? Muito grande. Isso faz com que você tenha uma constante procura por uma inovação, faz com que você esteja vendo e criticando com bastante espírito crítico, né, quais são as novidades que acontecem e te possibilita achar caminhos dentro de uma visão muito mais global do que simplesmente fazendo o seu trabalho do dia a dia. Então, acho que o hospital pode se diferenciar muito mais até em transformação do que seja a sua missão. Na minha ideia, um hospital geral é um ser assim, um monstrengo, que foi crescendo, faz verruga e transplante, quer dizer, duas coisas assim, e que isso vai ter que mudar, porque está ficando ineficiente, caro, trabalhoso, com possibilidade de riscos, né? E eu acho mesmo que vai haver realmente essa transformação. Agora, para isso tem que estar olhando para si, olhando para os outros, fazendo uma constante, cotejando a sua atuação, a sua missão, o seu perfil, com o que acontece em torno, coisa que não era muito frequente. Até que ponto a tecnologia está mudando, assim, os hospitais? Olha, como eu disse há pouco, você tem três tecnologias brasileiras. Brasileiras. Tecnologia médica, que faz com que muita coisa possa deixar de ir para o hospital. Quando eu comecei a trabalhar no hospital, que foi em 66, 70 começou a cirurgia na Clínica São Vicente, a grande cirurgia era a gastrectomia retirada de uma parte do estômago por úlcera. Isso não existe mais, toma-se um remedinho, a úlcera acaba.
uma vesícula, a operação de vesícula demorava 8 dias, hoje demora 2 dias. Né? Você hoje pode dar alta de uma cirurgia cardíaca do CTI, com um bom chamado home care, que não importa muito tempo do americano, você vai para casa. Então você vai ter uma diminuição desse uso do hospital em relação ao seu padrão clássico. Né? A tendência é, aqueles que têm o seu tamanho, ou a sua dimensão, ou a sua tecnologia, para isso eles vão ser resultados críticos. Agora, a grande mudança não está na tecnologia. A grande mudança está no preparo do médico. Eu não tenho dúvida disso. Tecnologia é um método auxiliar. Para o diagnóstico, a melhor tecnologia é o cérebro humano. Um médico bem treinado, ele chega ao diagnóstico em 90% dos casos, ouvindo o paciente, antes de tocar. E os exames vão, então, confirmar a hipótese diagnóstica, ou não confirmar ou quantificá-los. Para a atuação, você olhou com a cara assim, achou que não? E para a intervenção, sim, você tem tecnologias fantásticas, né? Você tem hoje, cada vez mais, se diminui a agressão cirúrgica em função do resultado. Né? Você tem cirurgias por artérias, por canais, né? Por videolaparoscopia, que fazem com que seja uma agressão muito menor. E a tendência cada vez mais é cirurgia... E a humanização, doutor Ronald? É que está, ela tem sido entendida de uma maneira muito, como falei um pouquinho, superficial. Uma humanização, o pessoal acha que quer ficar bonitinho, quer fazer, cuidado. Isso é uma parte da humanização. Existe um outro lado que é o conhecimento que a gente chama de psicodinâmica do paciente. Quando ele vem contar uma história, você tem que decifrar a história. Conan Doyle era médico, né? Escreveu Sherlock Holmes, era o médico. Então nós temos que ser Conan Doyle, Sherlock Holmes. Então você tem que entender qual é o momento do paciente, a sua realidade, os valores que ele dá aos seus sintomas, tá? O que ele esconde de você, o que ele esconde dele mesmo, e saber que é muito difícil alguém ter 2 doenças, 3 talvez não. Tem uma doença que tem uma cara, tá? Nosso modelo é o mesmo desde Adão e Eva, eu sempre digo isso, não poucas mudanças nós temos, né? E a doença tem uma cara. Então se você achar aquela cara, você tem que procurar. Para isso é conhecer o lado humano, não só no sentido do caritativo, do benevolente. Uma boca, um estômago, né? Exatamente, exatamente. É uma pessoa que é muito... E hoje, cada vez mais, o virtual, o sutil, está tomando corpo, que eu acho uma coisa muito importante. Então, você conhecer o que é a pessoa e poder, com isso, estabelecer um contato, como amor, a mesma coisa, né? Estabelecer um tipo de contato, muito mais do que simplesmente você ouvir, canetar ali, pedir exames, olhar os resultados dos exames, às vezes nem pegar os resultados. Então, a humanização, para mim, passa pelo conhecimento que seja o ser humano, nesse sentido. Maravilha, doutor. Doutor Londres, o conceito de atendimento ao cliente dos hospitais da rede privada está mudando, né? Até comida agora já está mais saborosa, né? Era uma coisa terrível, né? Comida de hospital, blá, blá. Isso é o quê? Um novo olhar do paciente ou é a concorrência mesmo? Tá? Acho que terminando. Acho que tudo. Eu acho que tudo. Eu acho que dá para entender que a missão médica não... Sabe a diferença entre médico e Deus, que corre do meio médico? Sabe qual é a diferença, Ronaldo? Deus sabe que não é médico. Tá? Então havia muito isso. A profissão médica era tão importante, tida como tão importante, que aquilo era tudo. O resto, o entorno, tanto faz. Né? Até se gabavam de ser espartanos em muita coisa. E, na verdade, não acompanharam o progresso, não ouviram o consumidor nessa hora, né? E que, na verdade, queriam alguma coisa melhor do que simplesmente estar sendo tratado de uma doença aqui ou ali. Então, isso começa a aparecer. A concorrência ajuda isso, sem dúvida nenhuma ajuda, né? Mas acho que no hospital público também isso está acontecendo, não é só nos hospitais privados. Uma noção de que tem que haver uma satisfação do paciente, no sentido de que isso facilita, inclusive, o processo de cura. Isso é sabido, não é simplesmente blá blá blá, mas não é não. Você, da mesma maneira que você secreta enzimas quando leva um susto, quando fica com raiva, quando você está no bem-estar também você tem, talvez tão conhecido, mas isso acontece, sabe-se que é um tempo de recuperação mais rápido do que antes. Bom, obrigado, tá? Muito obrigado mais uma vez. E você, obrigado pela sua audiência, né? Mande o seu e-mail, está aqui a nossa telinha, tá aqui embaixo, né? Nosso e-mail, né? primeirotime@zipmail.com.br. A sua opinião é muito importante. Bom, Primeiro Time com você, toda quarta, 10 da noite, domingo, 6 da tarde. Até a próxima.